Imperatriz Gourmet de hoje, vamos falar de comida vegetariana. E para isso, ouvimos nossos clientes na loja, para saber o que eles acham dessa culinária. Eu como bastante verdura, bastante fruta. A minha alimentação é bem saudável. Isso eu olhar assim não gosto. Isso é uma questão só de opção, de qualidade, respeito, para você ter uma saúde bem melhor. Muita salada, alimentos integrais, sucos, são os alimentos considerados mais saudáveis, frutas. Todos os tipos de salada, rúcula, alface, agrião, cenoura, beterraba, pepino, essas coisas assim. Eu costumo comer muito isso durante a semana. Agora vamos conversar com o professor Felipe Martins e descobrir a comida vegetariana além do alface. No programa de hoje nós vamos falar de comida vegetariana e vamos começar por uma salada. E então, ninguém melhor do que ele, o professor de gastronomia aqui do Senac, Felipe Martins. Tudo bem? Tudo. Vamos falar então da sua salada. Por que você escolheu esses ingredientes? Essa salada é a salada mediterrânea. Ela é muito simples, ela tem algumas características realmente da região mediterrânea, questão da Itália. E até uma receita um pouco conhecida, na verdade, porque ela é conhecida pelo chefe Jamie Oliver, chefe inglês que trabalha muito com os ingredientes até da região da Itália. Eu separei aqui alguns ingredientes que são ingredientes simples, fáceis de conseguir, mas o efeito final ele é muito satisfatório, ele é muito interessante. Então, dizer que a comida vegetariana é rica em sabores, né? Tem muita gente que acha que é um mito. Salada não tem gosto. Não é verdade. Isso é verdade, né? Alguns restaurantes trazem esse peso porque a salada é uma coisa que atrai muitos clientes ao restaurante. Uma boa salada, bem preparada, bem bonita. Mas se você simplesmente coloca os ingredientes para elas montarem, elas não têm essa noção de pegar o prato e montar uma salada bonita. Você tem que mostrar para elas as opções, de modo que quando ela vê a salada pronta, ela vê, puxa, essa salada realmente ficou muito boa, muito bonita. Mas ela não havia pensado nisso antes. Por isso que eu estou aqui para fazer uma demonstração com a salada mediterrânea. Então vamos lá, como é que você começa? Nós temos aqui a selga, uma folha que ela é crocante, tem que tomar cuidado na hora de cortar para não esmagar demais as fibras, para não amassar demais, porque uma salada ela tem que ter volume. Toda salada tem que ter volume, então se eu pegar e soltar, ela tem volume, eu não estou pressionando com as mãos. Tenho aqui o manjericão também. O manjericão ele é uma erva aromática. O interesse na salada não é para você morder e sentir o manjericão. Estou mordendo o manjericão, ao contrário. Você tem que sentir o tomate, sentir a textura da selga, mas sentir o sabor do manjericão. Tem que ficar equilibrado. Exatamente. O manjericão ele ajuda com o sabor e com o aroma, não com a textura. Temos aqui também a pimenteira de moça, ela está picada e sem semente. Uma dica que eu sempre dou é tomar cuidado na hora de cortar a pimenteira de moça, porque você mexe com ela com as mãos e depois às vezes coça o olho, coça alguma coisa. Esquece, né? É verdade, e fica ardido no final. Cebola roxa, temos aqui também. Ela é um pouco mais suave. Ela é, na verdade, um pouco mais forte do que a cebola original. Forte, verdade? Um pouco mais forte, Tomar cuidado, porque se você deixar pedaços muito grandes, se torna um pouco desagradável a salada. Essa salada, ela pode ser preparada de forma mais rudimentar, de forma mais rústica. Você corta ela sem seguir padrões de corte exatamente. Um pedaço um pouco maior, um pedaço um pouco menor, como até o tomate demonstra, né? Tem pedaços que são maiores, outros menores. Tem gente que não gosta de utilizar cebola. E aí, pode substituir por algo? Você pode até utilizar a cebola branca, que é um pouco mais suave, ou cortar ela menor. Tá. Porque nessa salada, ela tem um peso realmente muito forte nessa salada, correto? E tenho aqui também, que é o nosso molho especial, que vamos utilizar 6 colheres de sopa de azeite de oliva e 2 colheres de sopa aproximadamente de aceto balsâmico. No final você tempera com sal e pimenta, cada um com o seu temperinho, né? Exatamente como você quiser preparar. Nós vamos começar aqui então com as folhas. Eu vou utilizar esse bowl para fazer a mistura. Quantas folhas mais ou menos de selga Você pode utilizar de 1 a 2, ela que vai dar o volume para a sua salada. Então, se for uma folha muito grande, você pode utilizar uma e meia. O efeito final que você verá tem que ser o que predomina, né? O bom senso de você olhar, não, essa folha está muito grande, vou utilizar uma mesmo? Preciso utilizar 2? Como é que faz? É a mesma coisa da pimenteira de moça. Geralmente você utiliza uma, mas se ela estiver muito grande, você pode utilizar meia. Sempre tirando a semente, que é a parte que mais arde na salada. Então, essa salada não tem mistério, você só misturar os ingredientes. E uma coisa interessante é que essa salada, o tomate ele vai com semente e com pele.
porque não é uma coisa muito comum, certo? Porque a semente, ela dá um pouquinho de amargor quando você vai utilizar um molho, até a própria salada. Isso que eu ia te perguntar. Tem gente que tira, né? Sim, não, mas a salada é como o tomate, ele é o protagonista dela, certo? Eu estou aqui misturando levemente só para ficar uniforme. Uma salada que já é um pouco molhada mesmo, na verdade. Tenho aqui, vou pegar aqui a pimentinha de moça. Se você tem problemas com pimenta, você pode reduzir esse ingrediente, mas você tem que sentir ele de levemente. A pimenta, eu cortei ela muito pequena justamente para você não ter aquela coisa de estou mordendo uma pimenta e arder muito a boca. Isso não é uma você salada. teve o cuidado, né? Da Exatamente. pimenta e da cebola. São os ingredientes mais fortes. Os que são mais neutros, você pode deixar em pedaços maiores, que é o caso da selga e do nosso tomate hoje. Eu, no caso, ralaria a cebola para dar um gostinho e não ter aquela sensação. Tem gente que não gosta de morder a cebola. É verdade. Nesse caso, você estaria tirando a textura da cebola para quem não gosta de sentir. Estou mordendo uma cebola, mas você manteria o sabor. Vou jogar aqui as folhinhas de manjericão. Certo. Usou aí 6 folhinhas? 6 folhinhas aproximadamente. Se as folhas estiverem muito grandes, você pode reduzir um pouquinho. Mas lembrando que o aroma tem que levantar quando você estiver trabalhando com ela. As cebolas. E temos aqui por último o nosso molhinho. Eu posso colocar esse molho agora e depois montar a salada. Ou eu posso primeiro montar a salada e colocar o molho por cima. Lembrando que o molho, por ser de azeite e de aceto balsâmico, você precisa misturar um pouquinho porque eles não se misturam naturalmente. Então eu vou pegar aqui a colherinha e... Deixa eu levar. Basicamente, água e óleo, né? Exatamente, é o mesmo princípio. Então você mistura bem, dá uma boa mexida e ela acaba se unindo. Estando ela toda unida, você pode utilizar tanto para decoração ou colocar direto na salada. Nesse caso, primeiro eu vou montar e vou jogar um pouquinho do molho por cima depois. Tem algum outro ingrediente que combinaria muito bem nessa salada? Tem gente que gosta de uma salada bem diversificada. Colocam torradinhas. O crouton, ele cairia muito bem aqui. O croutons, para quem não sabe, né, são pedaços de torrada, cortados em cubinhos ou até em pedaços diferentes, formatos diferentes, que ela acrescenta uma crocância na salada. É o que a gente chama de cobertura de uma salada. A salada ela pode ser classificada em alguns itens. Você pode pegar as folhas chamadas de folhas macias. Tem gente que substitui a selga por alface, por exemplo, porque são folhas macias, não tem a crocância. Depois tem as folhas crocantes. A própria selga, né, ela é um exemplo disso, que ela é uma folha que ela é mais resistente. Você quebra ela e até ouve o barulhinho da selga se partindo. Depois também tem os legumes, que no caso o tomate entra, a cebola entra, uma cenoura poderia entrar na categoria de legumes. Depois tem as folhas aromáticas, que é o nosso manjericão aqui, o molho, que pode entrar também, e a cobertura, que seria então o crouton, que é uma ideia que ficaria muito interessante nessa salada assim. Vou pegar aqui até uma colherinha para misturar. Essa salada ela aproveita até um pouco do líquido do tomate. Ela fica assim até de uma forma até um pouco mais rústica. Sim. O efeito final ele é bem interessante. Tá Eu já bem vou bonito. despejar um pouquinho aqui do molho, já para ela ficar um pouco mais firme, um pouco unida. Uma saladinha rápida. Sim, Tá com uma cara bem boa, com bastante sabor. e o próprio aceto balsâmico ele ajuda no aroma e apetece bastante essa salada. E ela também dá um pouquinho de cor, ela dá uma tingida. Já coloquei um pouquinho, eu já adquiri uma cor levemente diferente. Sim. E eu posso utilizar aqui então, vou pegar assim a colher grande. Despejar um pouco mais no centro. Pode ser servido como uma entrada. Algumas pessoas gostam de fazer o molho à base de mel também, que é uma coisa muito interessante. O que a gente não pode fazer hoje, em pleno século XXI, é acreditar que comida vegetariana não é saborosa. As pessoas têm muito tem essa... gente que ainda acredita, tem esse mito. Sim, o que eu posso até pegar aqui. Hoje nós vamos desfazer todos os mitos de salada não tem sabor. É verdade. Posso pingar um pouquinho na lateral. Tô decorando, ai que bonito. Tá pronta a nossa entrada. Está pronta a nossa entrada. Uma salada leve, fácil de fazer, ela usa muito poucos minutos para fazer, na verdade, mas o molho dela casa muito bem com essa salada e dá um efeito final maravilhoso. É uma salada até para quem está para receber uma visita em casa. Ela tem um efeito de que você bate o olho e diz, não, isso aqui é caseira, realmente, uma comida caseira, uma comida de qualidade.
ela vem da região mediterrânea, ali da região da Itália, Grécia, aqueles arredores que preparam ingredientes dessa forma. E vai acompanhar muito bem o nosso prato principal. Certamente, que é a nossa massa molho mediterrâneo.